E aí pessoal, aqui é o professor Alexandre Mello e estou gravando mais uma videoaula aqui do curso de Automação Industrial e vamos falar um pouco aí sobre o próximo momento presencial. A gente vai trabalhar com transmissor de pressão diferencial UNP 800H. A gente vai aprender a instalar e calibrar esse transmissor aí no nosso processo aí de instrumentação. Bom, sobre esse transmissor, o que ele faz? Ele monitora a pressão diferencial em ambientes agressivos. Por isso que ele tem essa característica aqui, esse corpo aqui, né, todo protegido. Utiliza como elemento primário um sensor de pressão capacitivo. Ele pode ser configurado de duas formas, por um configurador ARC, né, um TX Config ARC, ou também pode ser configurado com os botões que tem aqui no painel frontal. Para isso, basta desrosquear essa tampa aqui e você tem acesso aos botões. Bom, ele é utilizado para trabalhar com líquidos, com gás e vapor. A faixa de pressão dele vai até 40 megapascal. E a saída dele, né, com saída RAC 4 a 20 mA a 2 fios. Sua alimentação vai aí 16 volts a 48, sendo que a gente vai trabalhar com 24 volts, que é a alimentação lá do CLP, ok? Bom, a sua operação é o seguinte: no painel frontal dele nós temos essas teclas aqui, ok? Elas têm a seguinte indicação: essa aqui significa ESC, Move, Enter, Down e Up. Bom, se nós quisermos configurar esse instrumento, é só apertar a tecla Enter por 5 segundos, ele vai aparecer a primeira subrotina dele, que é o Sub-Zero, ok? As teclas Up e Down, né, e Move, né, você faz a alteração necessária, e Enter salva a alteração, e o ESC você utiliza para sair do menu. Bom, os parâmetros que nós vamos modificar são esses três aqui: o Sub-Zero, o Sub-1 e o Sub-2. O Sub-Zero ele vai apresentar a unidade de medida que vai aparecer no display do transmissor. Vai ser em Pascal, vai ser em porcentagem, vai ser em são unidades de pressão, né? Então a gente vai escolher uma unidade de pressão lá para ser exibido no nosso display. O Sub-1 ele vai indicar a faixa de pressão diferencial mínima. Então a faixa de pressão diferencial mínima, o que a gente vai fazer? Quando colocar o instrumento lá no nosso processo, a gente tem que zerar ele. Então achar a pressão mínima e gravar aqui no Sub-1 o valor de pressão mínima. E no Sub-2 a gente vai gravar o valor de pressão máxima. Seria o valor da pressão quando o tanque está cheio. Olha, nós estamos trabalhando com líquido, então a instalação vai ser feita dessa forma aqui. Se nós estivéssemos trabalhando com vapor, a tubulação teria que estar bem acima do nível do instrumento, e se for a gás, a tubulação tem que estar abaixo do nível do instrumento, ok? Tem essas particularidades aí. Transmissor, ele sempre deve ser colocado na planta na posição vertical. Você não pode colocar esse transmissor deitado, ok? Sempre deve estar na posição vertical. Recomendação do fabricante. E aqui vem as conexões elétricas. Tem a conexão para a gente realizar a parametrização, que não precisa estar conectado ao processo. Em algumas situações, né? Se quiser não conectar o processo para parametrizar, não tem problema. Mas normalmente, sempre quando conecta ao processo, você tem que fazer um ajuste. O que acontece? Essa aqui é a conexão para manipular ele fora do processo, e aqui é a conexão no processo. Bom, para a gente configurar ele, basta alimentar com a fonte aqui de 24 volts, um resistor 250 ohms em série, ok? Aí a gente pode mexer nos botões lá, parametrizar, fazer o que quiser.
Quando a gente vai conectar com o CLP, o que acontece? O GND aqui da fonte, ó, tem que estar com menos da entrada em 1, que é uma entrada analógica do CLP, a entrada 420 mA, certo? O positivo do em 1 entra no negativo do transmissor e o positivo do transmissor vai para os 24 volts da fonte DC. Então é dessa forma aí que a gente está ligando o nosso instrumento ao processo. Percebam que ele está parecendo com amperímetro, né? Ele parece com amperímetro, tá ligado de tal forma que tem que ser invasivo, né? É a 2 fios, então tem que ser ligado dessa forma aí, como amperímetro. Bom, a instalação física na planta vai ser dessa forma aqui. Nós temos o nosso processo, né? Tem um tanque 1, que é o tanque que o nosso instrumento estará medindo a pressão por meio dessa tubulação aqui, ó. Nós temos duas tubulações, uma tubulação que vai para um nível superior, que é a tubulação de baixa pressão, e aqui a tubulação de alta pressão. Ao lado do transmissor, vocês vão ver que tem a letra H de high e L de low. Então low é baixa pressão, será esse tubo aqui, ó, mais claro, certo? E o high será esse tubo inferior aqui, ó, mais escuro, cinza. Pega a parte inferior do tanque 1. Então, como é que acontece aqui no nosso processo? Vamos ter o CLP, certo? Que é o nosso controlador. O processo é o enchimento do tanque. A gente vai escolher um certo nível aqui e vamos ligar essa válvula para ficar escoando água. Aí a bomba vai e fica enchendo o tanque 1 para manter aquele nível constante. Então, a minha realimentação é esse sensor. O sensor vai indicar a pressão que tem aqui e por pressão a gente controla o nível. Aí informa ao CLP a altura de água que tem aqui nesse tanque, que por sua vez envia um sinal para o inversor para acionar o motor e bombear mais forte ou mais fraco essa água para o tanque superior. Basicamente esse é o nosso processo, é um controle de malha fechada, extremamente simples, ok? E a gente vai trabalhar dessa forma aí. O que acontece, uma particularidade para instalar esse instrumento aqui na planta, não tem aqui no desenho, mas aqui, ó, esse 1, 2 e 3 são válvulas de equalização. Bom, a válvula 2 e 3, se você precisar trocar o instrumento, você fecha as duas válvulas, né? Retira o instrumento para colocar um novo no processo. Mas a 1 é uma válvula de equalização. O que acontece? Quando a gente vai calibrar o ponto zero no instrumento, a gente mantém a válvula aberta e deixa o tanque no nível mínimo e a gente considera zero, ok? Deixa a válvula aberta. Então, zera no trim, não tem nessa imagem aqui, mas tem uma próxima lá na frente, aqui do lado dele tem um trim, ou se não, os botões do painel. A gente zera para dizer que é o ponto mínimo. Aí a seguir a gente fecha a válvula de equalização, que é a válvula 1. A gente fecha ela, ok? Abre primeiro para determinar o ponto zero. Determinou, gravou. Agora fecha. Beleza? Vai ser isso aí. Bom, o que acontece? Uma coisa que eu queria falar para vocês é o teste. Atrás do nosso instrumento tem duas conexões e entre elas tem o nome teste. O que significa isso? A história é o seguinte: inicialmente, né, na instrumentação, os camaradas aqui, ó, instalavam o instrumento no processo e tinha aqui a fonte. E o que acontece? O CLP normalmente está a uma grande distância, aí 200 metros, e aí passa por vários painéis, várias conexões. Isso aqui pode dar problema, né? Mas normalmente não dá problema porque já estava funcionando, estava tudo conectado direitinho desde o startup da empresa, do processo. Aí os caras começaram a pensar, acho que talvez seja um transmissor. Por quê?
Porque aqui na minha linha de pressão, eu estou medindo aqui com esse equipamento e está medindo pressão. Mas lá no CLP está dando uma leitura aí de 0 bar. Como é que pode isso? Aí os camaradas fizeram o seguinte. Tinha duas formas. Onde está o diodo aqui, né? Onde está o diodo aqui, ele colocava um perímetro. Você sabe que para colocar um perímetro, eu tenho que abrir aqui o circuito, abrir. No que eu abro, eu desligo o processo. Isso poderia gerar muitos problemas. Então, o que eles faziam? De início, eles já colocavam o diodo, né, no processo para funcionar como bypass. O que acontece? Aqui, quando eu coloco um perímetro, a resistência do meu amperímetro, a resistência do instrumento para medir corrente, tem que tender sempre a zero, para medir a corrente mais precisa possível. Então a resistência dele é zero praticamente. No diodo ele não tem resistência zero. Por quê? Porque eu tenho uma queda de tensão. Então na hora que eu coloco um diodo aqui, ele serve de bypass. No momento que eu coloco um amperímetro, a corrente vai fluir só pelo amperímetro. Eu posso medir se o transmissor está medindo algum valor de pressão aqui acima de 4 mA. Se estiver medindo, então é alguma conexão aqui entre o transmissor e o CLP, né? Se não estiver medindo os 4 mA, então o problema é o transmissor, porque na linha está indicando pressão, né? Pode ser uma calibração, pode ser um problema aí na célula dele, entendeu? Então isso aí é um esquema, é uma tática, né, utilizada muitos anos atrás em instrumentação para você verificar se o instrumento está com defeito. Então o que os engenheiros hoje fazem já, né? As indústrias que fabricam os instrumentos. Aqui atrás, ó, tem dois pinozinhos com o nome teste. Então esse diodo aqui já está aqui dentro. Então basta você medir com o multímetro aqui dentro e a gente consegue verificar se está tendo saída de corrente. Beleza, pessoal? Fica nesse ponto aí, ó, atrás do transmissor. Já tem um diodo embutido. Parametrização e configuração. Olha, vamos instalar o instrumento lá no local e calibrar os pontos de mínima e máxima pressão. Como eu falei, nos pontos de mínima, vamos abrir as válvulas 2 e 3 e a válvula 1 de equalização também. Vamos abrir. Ajustamos o trim de 0, que fica nessa posição aí lateral, certo? Ou, que é o mais fácil para a gente, que é o que nós vamos fazer, apertar o botão down por 5 segundos, né? Seria a sub 1 que a gente está modificando. O ponto de máxima, que seria a sub 2, a gente fecha a válvula de equalização, a válvula 1, enche o tanque e ajustamos o valor do sub 2, que é a pressão máxima, ok? Por que a gente tem que encher o tanque? Para a gente saber, né, que aquele nível está dando aquela pressão. Só é questão de visualização mesmo. Mas se nós fizermos o cálculo do tanque, que é o caso que nós vamos fazer aqui, vamos supor que o tanque lá é gigantesco. Você não tem como encher o tanque no momento, porque você está acabando de instalar o tanque, você está no startup, né? Assim que a empresa começa a ser montada, está no startup e você não consegue encher o tanque. Então você vai ter que calcular. Você consegue calcular a pressão de uma coluna d'água através da altura, da densidade do líquido, da força gravitacional e da pressão atmosférica. Isso é extremamente simples, né? É física pura. E a gente utiliza essa equação aqui. A pressão final, nesse ponto aqui, será a pressão atmosférica mais a pressão da coluna de água. Então a pressão aqui será a soma dessas duas. Mas eu falei para vocês que no instrumento tem uma pressão mínima, que a pressão mínima leva em consideração já a pressão atmosférica. Então praticamente a nossa equação é isso aqui, ó. Já tem a referência para a pressão baixa, né? Seria a pressão atmosférica. Então vamos ter praticamente o que? Pressão final é igual a pressão higrostática. E a pressão higrostática será o que? Densidade vezes gravidade vezes a altura do líquido em referência ao ponto. Onde a densidade vai ser 1000 kg por metro cúbico, a gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado e a altura
que nós fizemos para o nosso processo aí foi 0,3 metros, 30 centímetros. Fazendo aqui os cálculos, né, chegamos a esse valor aí, 2.940 Nm², ou seja, 3 kPa aproximadamente. Arredondou para 3 kg, vai subir um pouquinho mais o nível, mas a gente ficou aí com esse valor aí, ok? Que é o máximo. Então, no sub 0 é 0 kPa, o sub 1 igual a 0, né? O sub 0 vai ser a unidade, vamos colocar em kPa. O sub 1, que é a referência mínima, 0. E no sub 2, 3.000, ok? Aí nós vamos configurar o CLP. O instrumento está calibrado, instalado no processo. Aí vem a parte um pouco mais complexa, que é o que? O CLP. Você tem que fazer a comunicação entre eles, né? Primeira coisa que a gente vai fazer é o que? Assim que instalar o modo banco digital e o analógico, o cartão analógico aqui nós vamos habilitar o IW 1.1 e o QW 1.0. A entrada I será 4 a 20 mA, que é o que vai receber do transmissor, e a saída Q será de 0 a 10 volts, que é o que vai para o inversor, que a entrada do inversor ele aceita em tensão, ok? E a gente vai configurar nesses valores aí, o IN1 e o OUT1. Bom, vamos no programa do CLP, né, na aba programa aqui, a gente vai instalar um bloco. Como é que se instala esse bloco aqui? Instala não, coloca esse bloco através dessa caixinha aqui. Aí vamos escrever nessa caixa aqui, ó, o nome PID 0, ok? Quando a gente der um duplo clique na caixa do PID 0, vamos configurar o bloco de PID. Aí vamos para essa tela aqui. Pronto. O que acontece? Assim que a gente chega nessa tela, é a tela de configuração. Então nós vamos marcar essa caixinha aqui de diálogo, certo? Para modo configurar ou configurar. Aí nós entramos aqui na aba input. Na aba input vamos colocar o endereço do IN1, ou seja, onde está ligado o transmissor, que foi no cartão analógico, aquela entrada lá que nós habilitamos, certo? Na aba PID nós vamos colocar o set point, é um valor entre 0 e 4.095, a gente achou 3 kPa, né? Aí a gente tem que ver o valor que dá lá 3 kPa pela leitura do CLP, vai ser entre 0 e 4.095, uma regra de 3 que a gente vai fazer. Ou se não, colocar o endereço de memória. No nosso processo a gente colocou o endereço de memória. Por quê? Porque a gente pode mudar na IHM diretamente o valor do set point, né? Nessa situação, se a gente coloca um valor numérico aqui e não a memória, toda vez eu paro o processo para mudar o set point, certo? Vocês vão ver isso direitinho. E aqui nós temos a taxa de amostragem e aqui os parâmetros KB, TI, TD, que é o que nós vamos calcular, beleza? Na aba final, que é Output, vamos colocar aqui o endereço da porta de saída digital lá, certo? 0 a 10 volts, que é o que vai para o inversor. Bom, após essa configuração, né, basta a gente gravar o programa no CLP e verificar no bloco lá do PID a variação do valor que o transmissor fornece à medida que o tanque vai sendo, à medida que o tanque vai enchendo. Ok, pessoal, isso aí vai ser o trabalho da gente segunda-feira aí. Espero que seja bastante proveitoso. Um abraço para vocês, até mais.